oficial, teremos segundo turno. Já era a projeção, mas agora confirmado, teremos segundo turno entre Lula e Bolsonaro, com 96,93% das urnas apuradas. É possível cravar, agora matematicamente, que haverá segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Nesse momento, Lula com 47,85% dos votos válidos, Bolsonaro com 43,7%. Está confirmado, então, matematicamente também, o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Josias, um panorama que nos aguarda aí pela frente, não é? Teremos menos de um mês de campanha para o segundo turno, não é? Debates que serão confrontos diretos. Você acha, inclusive, que os debates, que agora só terão os dois, eles podem ser mais decisivos do que foram os debates no primeiro turno? Só houve dois com a presença de ambos, né? Tendem a ser, sim, tendem a ser debates muito difíceis, né? Porque nós vimos nesse último debate da Globo que o Bolsonaro ele adotou uma estratégia de mais falar mal do seu adversário do que bem do seu governo, né? E, obviamente, ele vai reforçar essa estratégia no segundo turno, porque ele vai sentir que funcionou, porque ele reduziu a vantagem do Lula. O Lula vem. Eu diria que o Datafolha errou tanto, né, porque está muito próximo ali dos 48%, e o Datafolha tinha dado 50%, margem de erro de 2 pontos, então 2 pontos para baixo, mais ou menos o que o Lula obteve. O Bolsonaro teve mais votos do que se imaginava. É presumível que um pedaço do eleitorado do Ciro Gomes tenha migrado para o Bolsonaro. Então, o voto útil ocorreu, mas ocorreu para a direita e não para a esquerda, né? O Ciro Gomes perdeu a eleição, perdeu o rumo, perdeu até a voz, né? Ele pediu prazo para pensar antes de se manifestar. Agora, ele pode até pensar, mas o partido dele não tem muita dúvida. Vai se aliar agora no segundo turno. Um pedaço já se aliou no primeiro turno e o outro pedaço do PDT, agora formalmente, evidentemente, vai se aliar ao Lula. Vamos ter um segundo turno muito duro, um segundo turno de desqualificação de parte a parte, um jogando lama sobre o outro, né? E um segundo turno de grande desqualificação. A meu juízo, o eleitorado brasileiro ele produziu esse segundo turno e revelou um grau muito acentuado de maturidade, porque enviou o Bolsonaro para o segundo turno com menos votos do que o desafiante, o Lula. Com isso, sinalizou para o presidente da República que ele não está tão bem assim na foto, porque nenhum outro presidente do período pós-redemocratização que pleiteou a reeleição chegou ao segundo turno numa posição tão precária. Ao mesmo tempo, o eleitorado sonegou ao Lula aquele resultado portentoso, ou uma vitória no primeiro turno, ou uma passagem para o segundo turno com uma vantagem, com uma dianteira muito acentuada. Também sinalizou para o Lula que não esqueceu o que o PT, o que ele próprio Lula fizeram no verão passado. E o Lula cometeu, nesse primeiro turno, o pecado de não detalhar um programa. Ele pediu o voto útil sem dizer qual será a utilidade do seu governo. Talvez ele agora tenha que esmiuçar um pouco mais os seus planos, assumindo compromissos, fazendo um movimento mais ao centro, não um movimento simbólico, mas um movimento mais concreto, dizendo o que no programa de governo dele será mais conservador, sob pena de ser surpreendido no final desse segundo turno. Então, vai ser um segundo turno muito duro, Diego. O eleitorado produziu esse segundo turno com circunstâncias que não permitem a nenhum dos dois lados se considerar confortáveis, né? O Bolsonaro chega um pouco mais embalado, porque quem está atrás, sempre que consegue uma prorrogação, fica mais animado do que quem imaginou que ia liquidar o jogo na primeira etapa, né? Então vai ser um segundo turno de grande desqualificação, um desqualificando o outro. É preciso ver se eles conseguirão encontrar algum espaço para tratar de coisas que tenham
interesse público, e o Bolsonaro chega um pouco mais embalado do que o Lula nesse segundo turno. Os dois vão ter que se reposicionar e o Bolsonaro agora vai ter que decidir se ele acredita nas urnas ou se ele vai dizer que houve fraude. Ele tem que decidir agora. Ou ele acredita nas urnas, que deram a ele um resultado melhor do que ele imaginava que obteria, ou se ele vai continuar dizendo que foi uma fraude porque ele não prevaleceu com os 60% de votos que ele imaginava, que ainda hoje ele disse que prevaleceria no primeiro turno, né? Então agora ele precisa decidir. Ele confia ou ele não confia nas urnas.